A atual diretoria do Corinthians, que acabou de assumir, tem que colocar um pouco os pés no chão, entender um pouco a realidade, ou melhor, acho que a realidade do clube, eles entendem que é complicada, mas isso tem que ser passado, eles têm que ser transparentes com o torcedor. A gente viu em mais uma notícia, né, além do Rojas, de pendências, né, e direitos de imagem atrasados aí com o elenco, né, e com outros funcionários, outros membros aí do clube. A equipe tem dívidas, obviamente, das gestões anteriores do clube, da qual, inclusive, esses dirigentes atuais, os que acabaram de assumir, né, com as eleições que aconteceram há semanas no clube paulista, não tem culpa, não tem responsabilidade, né? Não foram eles que construíram essa dívida no clube. Ou seja, acho que eles têm que jogar limpo com o torcedor, afinal, a culpa não é deles. Quando você já assume um clube, você chega à presidência falando que você vai recolocar o time num patamar competitivo, que com ele o Corinthians vai brigar para ser campeão de absolutamente tudo, que a sua promessa para o torcedor é colocar o Corinthians no lugar que ele merece estar. Será que você está prometendo aquilo que você vai conseguir cumprir? O que você quer? O que é o seu cenário ideal? Beleza, mas você vai conseguir cumprir isso? Pelo menos agora, com toda essa situação, a gente está vendo o Corinthians um pouco queimado no mercado argentino, por exemplo. O Rojas, né, que é um jogador de um salário astronômico, né, foi contratado e já está querendo colocar o Corinthians na justiça, né, por atrasos em direitos de imagem. O clube tem dívidas a acertar em relação a transferências. Tudo bem que conseguiu uma grana boa agora vendendo o Gabriel Moscardo por mais de 100 milhões de reais, mas foi lá e comprou o Lucas Veríssimo por 8 milhões de euros. Então, assim, cara, até que ponto essas contratações, essas promessas, essas possibilidades, o clube fala em Gabigol, e a gente sabe que é muito, muito, muito difícil. Eu diria que é impossível o Gabigol jogar no Flamengo, no Corinthians em 2024. 2025 é outra história. Mas assim, ao invés de ficar nos devaneios, Gabigol, vamos conquistar títulos, um novo homem forte do futebol do Corinthians que eu acho que peca ao não ter um diretor executivo. O Corinthians, ao invés de contratar um executivo de futebol, vai ter o Rubão, que é uma figura política, né, do Corinthians, uma figura dentro do meio político do Corinthians, comandando, e assim, com todo respeito à pessoa que eu não conheço, mas parece ser um cara antiquado para o cargo. E a primeira fala dele como responsável pelo futebol do Corinthians no momento complicado, no momento de arrumar a casa, no momento de reorganizar as finanças do departamento de futebol, a primeira fala dele é citando Palmeiras e Flamengo, falando que acabou a farra dos concorrentes do Palmeiras e do Flamengo, porque o Corinthians voltou de vez. E, mano, assim, isso é bravata, cara. Eu acho que quando você chega num lugar que o ambiente está desorganizado, que você tem que reformular as coisas, que você tem que reorganizar financeiramente, estruturalmente um lugar, você tem que ter pés no chão, é o mínimo, é fazer mais e falar menos. E não é isso que a diretoria do Corinthians, que acabou de assumir, vem fazendo. Pelo contrário, muito se falou que não ia vender jovem, e aí viu a realidade do clube e aí teve que vender. A situação, por exemplo, do Moscardo. O que eu não acho que tá errado não, tá? Tinha que vender. Mas a partir do momento que você vende pra torcida, ó, não vamos, né? O time não... Acabou o período em que a gente vende não sei quem, acabou tendo que vender, a realidade é outra. E aí, antes de citar Gabigol, antes de citar vamos brigar por título, acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, ficar mandando recado pra concorrente, tem que arrumar a própria casa, cara. A torcida do Corinthians não é boba, cara. A torcida do Corinthians não é burra. Nos últimos 20 anos foi exatamente isso. Bravata. O Corinthians teve um período ali de títulos, óbvio, né? Mas nos últimos 10 anos a gente sabe, né, que a equipe vem passando por uma situação bem delicada, financeiramente falando. E o que o torcedor do Corinthians quer ver é organização financeira no clube para depois poder contratar e ser competitivo. Não adianta que o Corinthians não encontrou petróleo, ainda não tem uma gestão que apresente fatores para oxigenar financeiramente a equipe. Pode ser que apresente? Pode, claro, mas não é a realidade no momento. Antes do Corinthians ficar falando em Gabigol, títulos, jogador, concorrer com o Palmeiras, esses caras têm que colocar o pezinho no chão e reorganizar a casa.